Olá, queridos e queridas, bom dia, feliz semana para você e toda a sua família. Meus amados, eu sou a pastora Vanusa do Ministério Monte Moriá Batista Nacional, com a cobertura espiritual do pastor Arli Ataíde. Queridos, o tema é como começar a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. A Bíblia nos diz como conhecer a Deus, como encontrar a vida eterna e como experimentar a vida verdadeira em nosso ser interior. Ela dá saúde à nossa alma e nos diz como restaurar relacionamentos destruídos. As respostas às perguntas mais fundamentais da vida se encontram em suas páginas. Mas por onde começar? Eis a seguir uma abordagem que tem sido eficaz para muitas pessoas de todo o mundo. Comece lendo 10 minutos por dia. A verdade bíblica é alimento para a alma. A palavra de Deus se tornará literalmente para você e seu apetite pode ela aumentar se começar a lê-la diariamente. Se perceber que 10 minutos não são suficientes para saciar o seu apetite espiritual, tente reservar 10 minutos pela manhã e 10 minutos à noite para ler a Bíblia. Talvez você precise de várias dessas refeições, de 10 minutos ao longo do dia. Providencie uma Bíblia pequena, fácil de ler e carregar. Peça que Deus oriente sua leitura, se você tiver dificuldade em se encontrar enquanto lê-la. Faça a leitura em voz alta. Leia como se Deus estivesse falando diretamente com você. Procure sempre uma aplicação pessoal para a sua vida. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça e deseja tornar a palavra dele viva de maneira prática e pessoal. Isso não significa que você é a única fonte de interpretação da Bíblia ou que pode distorcer as mensagens das Escrituras, de modo a adequá-la à sua vida, suas próprias e todos os níveis sociais, culturas, ocupações, idades, raças, nacionalidades. No entanto, a maneira como uma passagem específica da Bíblia se aplica à sua situação e às suas experiências é singular para você a cada dia. Se um versículo naquele dia, em particular, lhe chamar a atenção, escreva no cartão e carregue com você naquele dia. Leia e releia as palavras anotadas. Pense no motivo pelo qual o versículo lhe chamou a atenção. Amém? 5 maneiras de estudar a Bíblia. Além da leitura diária, procure disciplinar para estudar a Escritura mais fundo. Eis 5 abordagens do estudo bíblico. Pesquisas, palavras e temas. Esta abordagem começa com a pergunta: o que a Bíblia diz sobre o amor? Vamos supor um exemplo. O que a Bíblia diz sobre o perdão? A palavra ou o tema escolhido será o assunto do seu estudo. Use como concordância para encontrar várias referências de Gênesis e Apocalipse. Com papel e lápis na mão, leia as referências, anote algumas palavras para resumir o que lhe parecer ser o significado ou a aplicação da passagem para a sua vida. Consulte passagens tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, num total de 12 mais versículos ou passagens. Também, queridos, pode ser interessante procurar sinônimo, palavras semelhantes e antônimos, que é o oposto. Pesquisa de palavras e temas pode resultar em um excelente estudo devocional para compartilhar com outras pessoas, pois revela a natureza de Deus e a opinião dele sobre a ampla gama de problemas e questões. Estudos de jornadas. A Bíblia conta várias histórias de jornadas, tanto de indivíduos quanto o povo de Deus. Em um estudo dessas jornadas, pode nos ajudar a ver como algumas realidades. A vida transcorre em estágios, as situações mudam e nenhuma circunstância dura para sempre. Querido, a vida tem momentos bons e momentos difíceis. Talvez você se interesse em estudar as jornadas
destes homens e mulheres, Abraão, Sara, José, filho de Israel, ao saírem do Egito, Davi, Paulo e, sem dúvida, Jesus. Estudar a jornada de personagens bíblicos pode nos ajudar a entender que a vida física está sempre em movimento e progressão. Estudo de crescimento. Em estudo desse tipo, o objetivo é o crescimento de nossa vida espiritual. A vida cristã deve ser um movimento ascendente, de modo a crescermos cada vez mais. A semelhança de Cristo nos aproxima mais de Deus e nos elevamos em espírito. Algumas passagens bastante conhecidas podem ser lidas de uma forma progressiva, que revele o crescimento rumo à maturidade espiritual. Alguns exemplos são as bem-aventuranças do Sermão do Monte, Mateus 5, 3, 12. Os Salmos 22, versículo 24, que nos ajuda a entender o papel de Jesus como nosso pastor. E Efésios 3, 14 a 19. Uma progressão espiritual para aqueles que oram com ousadia e confiança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18, para aqueles que estão vivendo à espera do dia do Senhor. Ao realizar esse estudo, leia a passagem antes de analisar as partes. Procure ligações, tá bom, queridos? Claras entre os versículos, cuidando para não criar ligações inexistentes. Avalie seu crescimento, usando outras passagens das Escrituras como parâmetro e relembrando se os versículos passam das passagens do seu estudo, deve aproximar você cada vez mais de Jesus. Queridos, estudo do tipos e sombras. Uma forma gratificante de estudar o Antigo Testamento é procurar pessoas, objetos e acontecimentos que constituem tipos de experiências e realidades espirituais do presente. As narrativas em si falam de pessoas e acontecimentos do Antigo Testamento. Amém, queridos? No entanto, a sombra dessas narrativas nos revela mais acerca de Deus, mostrando sua natureza em operação espiritual. Assim, essas histórias nos ensinam grandes verdades sobre o nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a entender o nosso propósito espiritual. Os estudos, tipo de sombra, revelam a operação do Espírito Santo e de Jesus em nossa vida à medida que percorremos o caminho da fé. Aleluia, gente! De que maneira esses estudos diferem dos estudos de jornadas de crescimento, pastora? Os estudos de jornada mostram como Deus opera em nossa vida física. Os estudos de tipos sombras mostram o plano de Deus para a nossa vida no contexto da eternidade. Os estudos de crescimento mostram quais são os passos da progressão espiritual. O estudo tipo sombras nos mostram como esses passos são dados e por quê. Um estudo tipo sombra pode ser realizado com a história de Ruth, livro de Ruth. Pergunte: quem é Ruth? Quem é Boaz? Quem é Noemi? Outros temas interessantes para estudo do tipo de sombra são o modo como Deus lidou com os filhos de Israel em Deuteronômio e as histórias de Esté em Jonas e Jó também. Estudos simbólicos. A Bíblia apresenta números, cores, objetos tangíveis que são usados de forma simbólica em várias passagens da Escritura. Em muitos casos, a compreensão do símbolo é a chave para entendermos uma história ou ligação da Bíblia. Os símbolos indicam valores eternos, significados eternos e motivos eternos. Um objeto é o símbolo verdadeiro. Quanto seu significado é o mesmo ao longo de toda a Escritura. Dentre os símbolos que constituem temas interessantes para estudos, temos o ouro, a prata, a madeira, as coroas, selos e pedra.